Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia até que nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós, e nós seguimos segundo as atitudes de retidão, segundo o Espírito, do qual perseveramos no caminho, ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 21, Deus disse: Ai, ai, eu odeio as vossas festas religiosas, as suas solenidades e suas assembleias. Por muitas vezes Deus dizia, né, e atualmente Ele nos fala através do Filho do Homem, porque na Antiga Aliança Ele falou de várias formas, né, através dos profetas, dos sonhos, até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta. Atualmente Ele nos fala através do Espírito do grande profeta. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e aquele que tem o Espírito Santo, ele coloca as palavras em nossa boca. Não são palavras humanas que não produzem a profecia, mas sim aquilo que ele coloca em nossa boca e ele opera no meio de nós. E várias vezes ele dizia que quantas vezes tenho que lhes dizer que obediência quero, sacrifício não. Estou a ponto de vomitar as vossas solenidades, as vossas festas religiosas, como ele sempre nos diz, né? As doutrinas meramente de purificações exteriores, da quais nada acrescenta e distancia o povo cada vez mais. A lei, ela foi para todo aquele que respira, ver que é pecador e está destituído da glória de Deus. E o sacrifício foi necessário até que houvesse, por conta das transgressões, né, até que houve um único sacrifício, uma única oblação, da qual somente através dele que se alcança a expiação pelos pecados, porque não tem expiação sem sangue. E aquele sangue carmesim, aquele alto preço ali na cruz do Calvário, do qual nós perseveramos e somos santificados e purificados do interior para fora, segundo a sua palavra, que é viva e eficaz, pelo lavar, santificação, purificação da sua palavra. Assim, a única forma, e temos que ficar vigilantes, da qual a Bíblia diz: orai, né, vigiai sem cessar, tem que ser constantemente, porque se naufraga na fé, né, está com as obras andam juntas, e se naufraga nas obras, a fé já naufragou, não se opera mais segundo o amor. E quando se recebe a revelação de Jesus Cristo através do Pai, porque assim como ele nos falou ontem a respeito de Simão, né, bendito tu que recebeu não pela carne, mas pelo Espírito. Deus o revelou que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre estes as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor, as portas do inferno, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é aquele do qual ele disse: não
temeis a homens que têm o poder somente de destruir o corpo, mas vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de lançar, de retirar o espírito, do qual nenhum mortal é capaz de retê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o fogo não se apaga. A este temeis, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que é o juiz supremo, né? Aquele que está acima de todos. Seguimos aquele que está acima de todos. Se quiseres algo dos céus, busque do reino dos céus, busque do alto, porque assim ele nos concede. Homens, nenhum pode se conseguir aquilo que é do alto. O homem, ele consegue aquilo que é terreno e se for permissão de Deus, porque Deus também tem o controle de tudo, né? Ele é aquele que frustra os planos dos reis, dos príncipes, das autoridades que amotinam em vão, porque todos já estão julgados segundo as suas próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ainda que alguns, enquanto não vê logo o seu castigo pelos seus muitos crimes, e continua perseverando segundo o espírito do erro, segundo a sua própria maledicência, que sobe como podridão às narinas do Deus Altíssimo, através do Filho do homem, do qual está com o governo sobre os seus ombros, do qual Deus é a sua cabeça, e ele é a cabeça da igreja, a unidade da fé que persevera santificando e purificando, a unidade da fé da qual já venceu o último inimigo, que é a morte. Como sempre Paulo dizia, que nem a morte o separava, do qual, quando ele encerrou a carreira através da fé, do qual ele usou os dados, o escudo da fé para anular os dados inflamáveis do maligno, os anjos estavam a serviço dele, porque os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, do qual ele disse: combati um bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, do qual as suas obras, juntamente com a fé, o acompanharam no tribunal, assim como nós nos apresentaremos diante dele, do qual a nossa alma é acompanhada das obras e da fé. Alguns, mesmo tendo as obras, mas a fé que não está nele, ele não os conhecerá, o ministério da iniquidade, do qual, ainda que argumentem que fizeram obras, fizeram curas, milagres, sinais, libertações, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Aonde ele dizia ali para aqueles sacerdotes que até mesmo as meretrizes estavam herdando o reino dos céus primeiro do que eles. E mesmo assim eles vendam esses moveres sobrenaturais, eles não criam e pediam um sinal. Jesus lhes dizia: o único sinal que quero de vós é o sinal de Jonas, o sinal de arrependimento. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, arrependei-vos. E todos ali arrependeram. A Bíblia diz que Nínive condenará essa geração perversa. Ainda haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, do que... Porque Jesus disse, quando
voltar, encontrarei fé na terra, né? Apostasia, o esfriamento, o tempo onde o ódio cada vez mais, né? Homens presunçosos, amantes de si mesmo, homens avarentos, homens que não respeitam nem o seu semelhante, né? Do qual todo ser foi a imagem de Deus, o criou. Se não ama o próximo como a ti mesmo, né? Se diz que seu irmão é um idiota, será levado ao tribunal, né? Porque se odeia o seu irmão a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê, né? Não se cumpre o grande mandamento, né? Não adianta solenidades, não adianta festividades religiosas, falsa religiosidade que tem distanciado o povo de Deus, e aqueles que ensinam, eles não herdam o reino dos céus e ainda distancia aqueles que estavam prestes a entrar. E está escrito, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Lá em Atos nos diz que a igreja ia crescendo unanimemente, né? Um só coração, um só propósito, uma só fé, vendia suas propriedades e dividiam entre si. Havia unidade em todos os aspectos, mas aqueles que fazem da igreja casa de comércio e não casa de oração, né? Ele conhece o intento da mente e do coração de cada um, juntamente com aqueles que perseveram segundo o Espírito Santo, do qual, através do exercício constante da fé, se alcança o dom de justiça e discerne entre o bem e o mal, examina os espíritos e as profecias, e sonda o intento da mente e do coração de cada um, né? E cabe a nós em espírito e em verdade julgar, ainda que alguns acham que é palavra meramente humana. Da mesma medida que medires, sereis medidos, que o Senhor julgue entre mim e ti. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo os atos de justiça, exercendo o direito, vigiando e orando sem cessar, meditando na palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz, mais penetrante, sonda, né, o intento da mente e do coração, como ali o profeta Samuel, quando vai ungir o rei Davi, e ali se apresenta os filhos, né, e ele pergunta, não há mais filhos? Tem Davi que está no campo, do qual Deus disse, estes já reprovei, porque não vejo exteriormente como um homem vê, mas sondo o interior. Aqueles que não, quando muitos são os que levantam mão ao alto dos céus, e as suas mãos estão cheias de sangue de inocente, louvam, adoram, pregam, né? Mas o coração está distante, não tem o entendimento do alto, o entendimento é de próprios olhos, não se desvia do mal, não tem mais o temor é o princípio da sabedoria, não se tem a sabedoria, suas palavras não têm valor real algum, são falsas religiosidades, doutrinas e costumes, né? A Bíblia diz, os que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás. E a Bíblia diz também que Jesus os vencerá sem intervenção humana. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. A ira humana não produz a justiça divina. Orais por aqueles que pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outros. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se estiver nu, dê-lhe vestes para vestir.
fazendo assim acumularei brasas sobre as suas cabeças. Perseverai segundo o amor, segundo a benevolência, a benignidade, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Andais em equidade, fazendo assim, o Pai é aquele que nos galardoa, aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que perseveram segundo Cristo ungido, e Jesus, o Filho do Homem, perseverou, cumprindo a lei pela fé, do qual nós somos cumpridores, do qual o marido espiritual não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque os patriarcas alcançaram a pátria excelente que eles almejavam, que não é terrena, que é celestial, aquela da qual nós almejamos, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, onde ali não haverá mais choro, ele enxugará toda lágrima. Ali haverá paz, ali haverá justiça, ali não haverá impuros, não haverá mais morte. Ali nós estaremos vendo face a face e declarando que Ele é santo, santo, santo tu és, aleluias, ou glórias. Ali sim haverá os Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que nos faz andar em pastos verdejantes e águas tranquilas. A tua vara e o teu cajado me consola, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque nós somos aqueles que confiam no Senhor e repousaremos na casa do Senhor para todos sempre. É o banquete com o Rei, do qual nós almejamos e perseveramos dia após dia. E ele dirá, dar-te-ei a coroa da vida. E assim, em mais um dia na perseverança, na oração, na vigilância, permitindo um coração contrito e arrependido, do qual o Pai nos revela o Filho, enviando o seu Espírito Santo, e nós perseveramos na obediência daquilo que Deus disse, este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. Ouvindo o que o Espírito diz e perseverando em obediência, porque a estes há mais esperança. Usando da misericórdia para o próximo, porque bem-aventurados os que usam da misericórdia, porque serão fartos. Um dia, com graça e sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.